a terceira leitura da Parashá de Terumá. Você vai fazer o candelabro, a famosa menorá de ouro puro, esculpida. Você vai fazer a menorá, a sua base, a sua haste, os seus gevier, os seus cálices, seus botões, suas flores, todos os desenhos, mimena e o delas serão, ou seja, do próprio desenho, do próprio ouro, você vai esculpir e fazer todo esse desenho, que era uma coisa maravilhosa. Mikshá teaseh menorá. O que quer dizer mikshá? Você não pode fazer vários pedaços ou fazer seus braços, suas lamparinas, vários órgãos, depois colar tudo como os ourives fazem, soldar em Laz. Somente de um pedaço só, você vai batendo com a marreta de um profissionalismo muito alto e vai separando, fazendo os braços para os lados e todos os detalhes. Mikshá, a tradução é negid, que é de puxar, você vai puxando os órgãos do pedaço do bloco de ouro para aqui e para lá, através de bater com a marreta. A palavra mikshá também vem de bater, como a gente já falou, bateditz, belaz, como o versículo fala, dale da nakshan, estava batendo um ao outro, então usa a mesma expressão. Teaseh, está escrito será feito, não está escrito fará, meleia de si mesmo, porque o Moshe Rabbeinu estava tendo dificuldade de fazer. Falou que o para ele joga o kikar, que era uma quantidade de ouro muito grande, no fogo e ela se transformou sozinha. Por isso não está escrito ta'aseh, sim teaseh, será feito. Yerechá, a sua base, é o pé, né, que fica embaixo, como se fosse uma caixa, com 3 pezinhos saindo embaixo dela, que era a base do candelabro, da menorá. Caná seria a sua haste central, né, do meio, que está ali ereto, e de lá vai estar a lamparina central, e dali também vai ser colocado o azeite, tudo isso na lamparina central, e de lá vai sair os braços para as outras velas. Gevier são que nem cálices feitos de vidro, só que esses aqui eram de ouro, que são compridos e estreitos, né? Cálice, que chama mandris, belaz, eram de ouro e eram saindo de cada braço, tinha alguns, como a Torá vai falar daqui a pouco, os números que tinham em cada um, e eram só de enfeite, não era usado para colocar azeite, nada, eram realmente um cálice de enfeite. Caftoreia eram como se fossem maçãs, como se fossem botões redondinhos, que ficavam também em volta de cada braço, como se fazem nas candelabros dos ministros, chama pomlis belaz. E também a Parashá vai falar quanto tinha de espaço, quanto tinha de botão, etc. Para rei, as suas flores são desenhos como flores. Tudo isso aqui era esculpido de um pedaço, de um bloco de ouro, e não era feito separado e grudado. E dessa haste central tem 6 braços saindo do lado, 3 de um lado e 3 do outro lado. Diz Urashi, para cá e para lá, para um lado e para o outro, bealarson, na diagonal, diferente de muitos desenhos que a gente vê por aí, da menorá redonda, né, em meia lua. Sim, era na diagonal reta, assim tiveram o desenho do Maimônides e etc. Então esses braços iam continuando até a altura da menorá, que é a altura da haste do meio, e eles iam saindo do meio cada um numa altura, né? Os mais de baixo eram mais compridos, aqui do meio um pouquinho menores, e os mais no alto mais curtos ainda, exatamente para poder ficar na altura igual todos os 7 braços. 3 cálices eram desenhados, decorados num braço, kaftor, vafer, mais um botão e uma flor, e 3 cálices também desenhados num braço, kaftor, vafer, modo de falar, cada braço tinha 3 cálices e mais um botão e mais uma flor. Assim era feito para os 6 braços que saem da menorá. Que saem da menorá? Saem da haste central, né, que é o candelabro. Meshukadim, como a tradução do Onkelos diz, que é desenhado, decorado, assim como costuma fazer para utensílios de ouro e de prata, chamado nailir em Laz, em francês arcaico. 3 cálices que saíam, né, apareciam de cada braço e braço 3 cálices. E também um botão e uma flor para cada braço, como dá para ver no desenho. E na menorá, ou seja, no próprio haste central, com a sua base, você tinha no total 4 cálices desenhados e kaftorei ou fraquei, seus botões e suas flores. Quanto eram, já vamos ver. O que quer dizer que tinha 4 na menorá? Na menorá quer dizer na haste central, no corpo da menorá, como se fosse, né, tem os braços, os membros, tem o tronco da menorá. Então um ficava embaixo dos braços, antes dos braços saírem, e 3 em cima, igual os outros braços também tinham 3 cálices. Desenhados seus botões e suas flores. Isso aqui é um dos versículos que não tem como decidir se a palavra meshukadim ela está falando sobre os botões ou está falando sobre os cálices que foram citados antes, né? Se eu leio Gevim, meshukadim, cálices desenhados, ou se eu leio meshukadim, desenhados, botões e flores. De qualquer jeito, não faz diferença na prática, na criação da menorá.
Além disso, tinha um botão embaixo de 2 braços que saíam dela, e mais um botão embaixo de 2 braços, e mais um botão embaixo de 2 braços. Ou seja, cada saída de 2 braços tinha um botão ali no meio, né? Daí desses 6 braços que estão saindo da menorá. Desse kaftor, desse botão que seguiam os braços para um lado e para o outro. Assim a gente estudou sobre a questão do Mishkan, que a altura da menorá era 18 tfachim, 18 punhos, 18 vezes 8 centímetros. O pé e a flor que tinham eram 3 punhos, 24 centímetros. Essa flor é o que está explicado em outro lugar, aderecha adpircha, na sua base, na sua flor. Aí você tinha 2 punhos livre, 16 centímetros livre. Depois você tinha mais um punho onde lá tinha o gavia, um dos cálices dos 4 que a gente falou que tinha na haste central, com um botão e com uma flor. Desses 2 kaftorim e desses 2 flores que foram falados na própria menorá, que a gente falou que eram 2, né? Então já ficava os 3 juntos, ficava um cálice, um botão e uma flor ali embaixo antes de sair os braços. Então, quando a gente fala que tinha kaftoré, botões e flores, a gente entende que tinha pelo menos 2 botões e 2 flores fora dos 3 botões que estão falados dos braços. Então, mais 2 tefar livre, sem nada, e mais um tefar do kaftor, do botão, que os braços estão saindo, e assim a mesma coisa, um tefar livre, um tefar do botão e 2 braços saindo, um tefar livre, um punho livre, um punho do botão de novo pela terceira vez, que vai subindo até a altura da menorá, mais 2 punhos livre, e aí sobrou 3 tefachim, onde ficava 3 cálices com um botão e uma flor. Total você tem 18 nos 6, porque cada um tinha 3, né? E mais 4 na própria haste central, total 22. Você tinha 11 botões no total, porque um em cada braço, então são 6, mais 3 para os braços saírem, são 9, mais 2 que está escrito Meshukadim Kaftoria. Kaftoria, seus botões, então no mínimo 2. Um embaixo, lá próximo da base, e o outro aqui em cima, na parte de cima, junto com os 3 cálices de cima. E no total, 9 flores. 6 para cada braço dos que saíam e mais 3 na própria haste central, como a gente falou. O frachê, suas flores, no mínimo 2. Então, o frachê quer dizer 2 e tem um outro paraxá falando pirchá, sua flor, então fica 3. Se você ver, realmente você vai encontrar no psukim e no desenho da menorá, você vê como fica tudo direitinho, como a ordem que a gente falou aqui. Esses botões e essas hastes, todas eram da própria menorá, como a gente falou, esculpido de uma peça só de ouro. Você vai fazer as lamparinas, 7 lamparinas, você vai acender as velas e vão iluminar para a direção da sua face, ou seja, iluminar para a direção do centro. Neroteia, o que seria o ner? Em hebraico, hoje em dia a gente fala ner para vela, mas aqui seria o castiçal, a lamparina, onde era colocado o azeite e o pavio. Vai ser iluminado para a direção da sua face, ou seja, a boca dessas lamparinas eram viradas para o meio, para que quando você acender, fique iluminando para o corpo da menorá, que é essa haste central. E as suas pinças e as suas pás também eram feitas de ouro puro. Para que usava da pinça? Para pegar o pavio do azeite, colocar no lugar, e como a gente pega com elas, então chama de malcarreia, de lacarra, de pegar. Né? Tzivhat, a tradução de uncos, que é tzvat, que também é a mesma ideia de pinça, alicate, etc. O martoteia são como se fosse uma pá pequena que com ela tira a cinza da vela de manhã, limpa as velas da cinza que ficaram na noite passada e apagaram. A linguagem de martar é exatamente, né, buscar ali no fogo, mexer ali no fogo. Então, como era usado para tirar as cinzas, se chama de martoteia. E isso tudo era feito de um kikar de ouro puro, você vai fazer com todos os utensílios dela, ou seja, a menorá, para fazer a menorá e todos os utensílios, como a gente usou aqui, de pinça, tudo isso era usado a quantidade de um kikar de ouro. Não pode ser o peso dela com todos os utensílios, somente kikar, não mais e não menos. Quanto que era um kikar no comum, era 60 mané, mas no Kodesh do Beit HaMikdash, que era sagrado, era o dobro, 120 mané. Quanto que é um mané? É um litra, que o Rashi que começa a traduzir em questões práticas, quanto seria o peso desse kikar. Pelo peso da colônia, são 100 zeuvim, né, 25 slaim, e o sela é 4 zeuvim. Então tem aqui uma conta de quanto seria esse kikar, a gente sabe que é uma quantidade alta de ouro. E você vai ver e vai fazer, Betav, então, nas imagens que você foi visto na montanha, ou seja, você vai ver aqui na montanha as imagens que eu estou mostrando para você, ou seja, Moshe Rabbeinu teve dificuldade de fazer a menorá, e o Baruch Hu mostrou uma menorá de fogo para ele ver e fazer equivalente. Claro que existem explicações espirituais do que significa isso.
A palavra usada mor'e, que você foi visto na montanha, se tivesse escrito mar'e com patar, você ia traduzir mostrando para os outros, mar'e. Agora que está escrito mor'e com hatav kamatz, então que os outros mostraram para você, ou seja, que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu. E agora vamos falar do próprio Mishkan, não dos seus utensílios. E o Mishkan, o teto dele você vai fazer com 10 cortinas, com 10 tecidos feitos de linho trançado, itcheret, agamani, tolat shani, que eram tipos de lã pintados de azul, de vermelho, etc. Queruvim com desenhos de animais, com atos altamente profissionais você vai fazer. Como assim 10 tecidos para ser como teto e também como cortina de fora para cobrir os krashim, as vigas de madeira que vamos estudar na continuação. Esses tecidos eles ficavam cobrindo o teto, formavam o próprio teto do Mishkan e também cobriam a parte de trás dessas vigas de madeira. Então você tem que 4 tipos de fio e cada um era de linho, que é o shesh, e os outros 3 era lã pintado. Então cada um desses 4 fios era feito de 6 fios. Então o fio dos tecidos já era um fio feito de 24 fios. Então imagina como se ficava esse tecido, né? Kruvim, o que quer dizer kruvim? Desenhado tecendo, não costurado com uma agulha, e sim era tecido de uma maneira que aparecia uma imagem de um lado e uma outra de outro. Imagina que loucura, um leão de um lado e uma águia de outro, tudo isso feito tecido, não costurado, igual o Rashi diz como era feito umas cintas de seda lá na época dele na França. O comprimento desse tecido era 28 amot, de largura 4 amot, né? E é uma mesma medida para todos esses 10. Então você tem ali 28 de comprimento e 10 vezes 4, que seria 40, para dar o comprimento todo do tabernáculo. Tudo isso a gente vai entender na continuação da Parashá também. Essas 10 ficariam 5 tecidos juntas, uma Isha Lachotá, uma mulher com a sua irmã, ou seja, uma com a outra, e outros 5 juntos. Então você tem 2 grupos de 5. Como será junto? Você vai exatamente costurar com mahat, com agulha, uma do lado da outra, 5 para um lado, 5 para o outro. Assim é o normal da Torá falar, né? Uma mulher para sua irmã, quer dizer, usando linguagem feminina, usa essa expressão. No masculino fala homem para o seu irmão, como você falou nos queruvim antes, na Parashá. Então é uma expressão, um modo de falar. Então você tem 5 costuradas juntas, 5 costuradas juntas. Como é que você une essas 5 com essas 5? Você vai fazer argolas de tchelet na borda de um lado, ou seja, de grupo de 5, barrover nesse grupo, e assim também na outra lado, na outra extremidade do outro grupo, você vai fazer também argolas. Um que traduz anuvim, que seria como se fosse anivar, um tipo de laço. Então, no canto desse grupo de 5 tecidos que estão costurados, você vai botar essas argolas, e assim também no outro extremidade. Kitsoná, a linguagem de katsé, uma extremidade seja no final desse grupo de 5. Então você vai ter 50 argolas num grupo e outras 50 argolas no outro grupo, que uma relativa à outra, ou seja, no mesmo tamanho, no mesmo local de cada lado para poder ficar exatinho. Você deve se cuidar para que essas argolas fiquem no mesmo tamanho, né? Calculando a separação, o espaçamento de um para o outro. De um lado você vai fazer igual no outro, para quando você poder estender uma do lado da outra, vai estar as argolas uma do lado da outra para a gente poder prender, como a gente já vai ver como era que prendia. Esses tecidos, a gente falou, o comprimento era 28 e a largura era 4. Quando somou 5, então ficou 20 de largura. E ao outro grupo a mesma coisa. O Mishkan ele tinha 30 de comprimento, do leste ao oeste, como está escrito 20 krashim, né? Então 20 krashim, cada viga tinha 1,5 cúbito, então dá 30. Do leste para o oeste. A largura do Mishkan, do norte para o sul, era 10 cúbitos, 10 amot. Como a gente vê, pela quantidade de vigas que tinha, a gente chega à conclusão que tinha 10 amot. Tudo isso o Rashi vai explicar quando chegar lá. Então, essas cortinas eram colocados o comprimento delas na largura do Mishkan. Então, desse comprimento, que era 28 amot, 10 era para cobrir o espaço próprio da largura do Mishkan, mais uma amá de cada lado, que era a espessura das vigas de madeira, que era uma amá de viga. Então, sobravam 16 cúbitos de tecido, 8 para um lado, 8 para o outro. Então, cobriam a altura dessas vigas de madeira. Sobrou 2 cúbitos revelados, né? Ainda está ali com a madeira, teoricamente. Isso é no comprimento. Agora, a largura das cortinas, no total, quando eu tenho os 2 grupos de 5 juntos, eu tenho 40 amot. Então, 30 era para cobrir o Mishkan, a seu comprimento, mais uma que era a espessura da viga ali do final do Mishkan, e mais uma amá para cobrir a espessura das colunas que ficavam na entrada do tabernáculo aqui no leste, que não eram vigas de madeira, eram as colunas
que ali ficava pendurado uma cortina, né, uma entrada. Então sobrou 8 amot para trás, como a gente falou, 30 mais um, 32, como era 40, sobrou 8 para trás, de novo ficou 2 cúbitos de altura revelados. Diz Urash, isso tudo eu encontrei numa braita, mas no Tratado de Shabat fala um pouco diferente, fala que as cortinas não cobriam a colunas daqui da entrada, então ficaria 9 lá para trás. E a gente vê o Passuco que dá uma ideia, uma ajuda sobre isso, que fala Venatatá eta paroch etarta krasim, que a paroch ficava embaixo das krasim, desses pregos, tipo modo de falar que prendiam um com o outro. Então a paroch da divisão do Kodesh Kodashim, do lugar mais sagrado, com o Kodesh, com a parte sagrada antes, ficava ali, se a gente for fazer a conta das cortinas, a divisão das cortinas de um grupo para o outro ficaria exatamente no mesmo lugar da divisão onde tinha a paróquia, separando o lugar Kodesh para o lugar mais sagrado de Kodesh Kodashim. Se a gente falar com uma braita, então ficaria um amá puxado. Então combina o passuco. Então combinaria mais, como está no Tratado de Shabat, que as cortinas não chegavam até a coluna aqui da entrada, então já começava já no espaço do Mishkan, e aí ficaria realmente a divisão de um grupo de 5 tecidos para o outro, exatamente no local da divisão do paroch, da cortina que separava o Kodesh do Kodesh Kodashim do mais santo. Então já que tinha 50 argolas de cada lado, como a gente falou, você vai fazer 50 ganchos de ouro para unir esses dois grupos de 5, e aí o Mishkan virou um só, ou seja, o teto está um só. Karsei Zahav, Pirmelis Belaz, exatamente colocava uma ponta numa argola e outra ponta na outra argola, era, né, tipo um S, alguma coisa assim, que juntava os dois grupos. Isso que a gente viu é o primeiro teto, a primeira cobertura do tabernáculo. Sobre ela ficava uma segunda cobertura que era feita de eriotizim, de pele de cabra para tenda, né, para teto sobre o Mishkan. Eram dessa vez 11 tecidos de cabra que eram feitos do pelo das cabras. Leohel é exatamente para estender sobre as primeiras que já estavam ali. Então é uma tenda, é em cima de uma coisa que já tem. O comprimento dela também era 30 amá dessa vez, a largura 4 de cada tecido e a mesma medida para esses 11 tecidos. Então esses 30 cúbitos, quando é colocado o comprimento na largura do tabernáculo, então eles são uma amá a mais do que o tecido primeiro teto, exatamente para cobrir aquela parte que ficou revelada. Ainda sobrou uma amá revelada embaixo, que não era coberta pelo tecido, e sim ela estava fincada nas sapatas que eram feitas de prata, que era exatamente a altura de uma amá. Você vai juntar dessas 11 tecidos, 5 num grupo e 6 no outro grupo, e você vai dobrar a cesta na frente da tenda, já vamos entender o que quer dizer isso. Você vai dobrar essa cesta, essa parte que está a mais na frente da tenda, ou seja, metade da sua largura, que é 4 amot, 2 amot ficava pendurado exatamente para cobrir como se fosse uma porta, como se fosse um véu da entrada do tabernáculo, como uma noiva discreta que cobre com um véu a sua face. Você vai fazer também aqui a mesma coisa, 50 argolas num lado, na extremidade, 50 na outra extremidade. Você vai fazer dessa vez ganchos de cobre, não de ouro, para unir aqueles dois tecidos, dois grupos de 5 e de 6, através daquelas argolas com os ganchos e ficar uma coisa só. Vesera Raudef, aquela parte a mais, né, que a gente falou que tinha uma a mais, agora dessa vez são 11, metade vai estar cobrindo atrás do Mishkan e a outra metade vai estar aqui na frente como um véuzinho. Vesera Raudef. Iriota Mishkan são os tecidos iniciais, aquele primeiro teto. Aqui já são o orrelo, a tenda que é feita do pelo de cabra a mais, porque é chamado de orrelo, tenda. Tenda sobre o Mishkan, já tem o Mishkan, já tem o teto e é colocado mais esse tecido. Sempre quando a gente fala orrelo, é linguagem de teto, que elas cobrem sobre alguma coisa, que está embaixo. Aqui no caso, elas cobrem sobre os tecidos que estão de cima. Então, como tem um tecido a mais de 4 amot, metade ficava ali para o oeste, cobrindo aquela parte de trás que ficou revelada, e a outra metade ficava aqui na frente, 2 amot, que era como a gente falou, como véu. Tisrach alachorei Mishkan vai estar sobrando para a parte de trás do Mishkan para cobrir aquelas amot que a gente falou que estava revelado. O que quer dizer a parte de trás? A parte oeste. Como a parte da frente é o leste, Panim, então a gente chama também a parte de trás o oeste. E por isso que a gente fala que o norte e o sul seria o direito e a esquerda. Uma amá de um lado e de outro para o norte e para o sul, né? Exatamente como a gente falou, que o comprimento ficava ali cobrindo aquela finalzinho da viga que estava revelado ainda. Que elas são mais do que as primeiras, que eram só 28, aqui são 32 amot a mais, uma para cada lado. Exatamente a Tzideia Mishkan, sobre os lados do Mishkan, ou seja, o norte e o sul. Como eu expliquei, a frente, a entrada, né, como o Rashi explicou, a frente é a direita, é o leste, atrás é o oeste, os lados seriam o norte e o sul.
A Torá vem te ensinar uma coisa aqui. Você deve cuidar o que é belo, você deve proteger e guardar, não sair revelando tudo. Fora desses dois tecidos, tem um terceiro tecido, um mirceu, uma cobertura para essa orla, ou seja, tem um mishkan no primeiro tecido. Tem a tenda sobre esse primeiro tecido, que é de pelo de bode, e agora a gente tem uma terceira cobertura feita de couros de cordeiros, meldamim vermelhados, e uma cobertura de couros de terrachim em cima disso. Mircela orel, para esse teto de iriotizim, de pelo de cabra, você tem mais uma cobertura que é feita de couro de cordeiros vermelhados. Quer dizer, não que os cordeiros são vermelhados, o couro era pego dos cordeiros e era feito depois, pintavam para ficar vermelhado. E além disso, uma quarta cobertura feita das orot de terrachim, de couro de terrachim, que como a gente explicou, era um animal que só existia na época, que se assemelhava a um unicórnio. Essas coberturas só cobriam o teto, então eram 30 de comprimento com 10 de largura, para cobrir o teto, não cobria as vigas de lado. Essa é a opinião de Rabi Nehemia, mas pelo Rabi Yehuda era uma terceira cobertura, que metade dela era feita por couros de cordeiros que foram vermelhados e a outra metade pelos couros de terrachim, que era esse animal excepcional. Então eram 3 no total, não eram 4, só que a terceira era dividida em 2 materiais, pela opinião de Rabi Nehemia. Pelo Rabi Yehuda não, você tinha a primeira, a segunda, que cobria também as vigas, e a terceira e a quarta, que era só no teto.